Pessoal, então vamos continuar a leitura do livro do Rubem Alves, O que é religião, certo? Então esse é o nosso terceiro encontro em que nós vamos continuar a leitura falando sobre o fenômeno religioso da perspectiva do Rubem Alves, né? Rubem Alves que foi filósofo, né, já falecido, pedagogo, psicanalista e também teólogo e que tem uma perspectiva muito original sobre o que é religião. E a gente está aqui tentando compreender o modo de compreensão da religião por parte do Rubem Alves, que é bem interessante. A gente já viu alguns elementos e hoje a gente vai continuar a nossa leitura, certo? Vou compartilhar aqui a tela para vocês poderem acompanhar. Então, pessoal, a gente viu, né, nos nossos encontros passados que a religião ela sempre teve uma predominância na mente das pessoas do passado. Quer dizer, as pessoas elas acreditavam em Deus, nos deuses, em seres ah, fantásticos, digamos assim, e que carregavam uma atmosfera religiosa, uma atmosfera do sagrado. Isso o Rubem Alves estava falando com relação ao passado. Ocorre que na nossa época, né, que o Rubem Alves está chegando para analisar agora o nosso tempo, o que é a religião na nossa época, né? Então a gente falou no vídeo passado que na nossa época ocorre algo diferente, que é o quê? Ocorre o fenômeno de que há uma separação entre a vida cotidiana e os ensinamentos religiosos da religião a qual as pessoas dizem que pertencem. Então, se no passado a religião ela encobria, ela percorria, ela estava presente em cada coisa que o homem fazia, as suas crenças religiosas estavam em toda parte da sua vida cotidiana, na contemporaneidade, quer dizer, com o surgimento da ciência moderna e com seus métodos que incluem o que o Rubem Alves chama de ateísmo metodológico, né? Ou seja, para que o cientista ele trabalhe para o fazer do cientista, não é necessário, na verdade, é completamente não é bem-vindo de maneira nenhuma que existam subjetividades que possam atrapalhar o resultado da pesquisa do cientista. Então, crenças religiosas não fazem parte da esfera do trabalho do cientista, não entra na esfera do trabalho do cientista. Então, ocorre que há esse fenômeno de dessacralização, ou seja, retirada do sagrado, né, da experiência religiosa, do cotidiano do homem, e o homem passa a ter outras relações com as coisas de uma maneira que a religião não está presente. Então aí o Rubem Alves deu o exemplo, a gente falou, né, sobre o dono de uma indústria que pode ser um cristão que acha que a natureza é sagrada porque foi feita por Deus, mas que sua indústria polui a natureza e destrói a natureza. Então há uma ambivalência, eu chamei até no vídeo passado, é semelhante a uma esquizofrenia, ou seja, a relação religiosa, por um lado, dentro do templo, desse homem que se diz seguidor de certos ensinamentos, e a sua prática cotidiana de trabalho, que é completamente ausente, em que está completamente ausente o sentimento, e não só o sentimento, mas a prática, a praxis religiosa, certo? Foi aí que a gente terminou a nossa reflexão. E aí, continuando aqui, pessoal, o Rubem Alves vai dizer nesse parágrafo aqui, ó, a situação mudou. No mundo sagrado, a experiência religiosa era parte integrante de cada um, da mesma forma que o sexo, a cor da pele, os membros, a linguagem. Uma pessoa sem religião era uma anomalia. No mundo dessacralizado, as coisas se inverteram. Menos entre os homens comuns
externos aos círculos acadêmicos, mas de forma intensa entre aqueles que pretendem já haver passado pela iluminação científica. O embaraço diante da experiência religiosa pessoal é inegável, por razões óbvias. Confessar-se religioso equivale a confessar-se habitante do mundo encantado e mágico do passado, ainda que apenas parcialmente. E o embaraço vai crescendo à medida que nos aproximamos das ciências humanas, justamente as que estudam a religião. Olha que interessante. Então vamos ver aqui algumas coisas. Ó. Ele está dizendo que hoje as coisas mudaram, como eu comecei o vídeo falando, né? A relação com a religião é outra, não é como no passado. Mas isso é muito mais entre os homens, digamos assim, da academia, entre os estudiosos, certo? Entre os homens que dedicam-se ao conhecimento, ao estudo do conhecimento. E enquanto as pessoas comuns, sim, a religião continua predominante entre as pessoas comuns. É isso que o Rubem Alves está dizendo, certo? Então, para esses homens que estudam, se tornou embaraçoso dizer que tem uma religião, dizer que tem espiritualidade, que acredita em algum símbolo sagrado ou coisa do tipo, certo? E aqui no final ele diz que esse embaraço se torna cada vez maior, né? À medida que a gente se aproxima de quem realmente estuda a religião. Então, na sociologia se estuda a religião, na filosofia, na psicologia se estuda o fenômeno religioso, porque é um fenômeno que nós, não precisa se dizer, né? Ele é essencial, é um fenômeno primordial, no sentido de que está na história humana desde sempre, em todas as civilizações que você for estudar, você vai ver o fenômeno religioso. Então, não há uma justificativa para estudar a religião. A religião ela é um fenômeno muito interessante e, por si só, por essa prevalecência na cultura, em todas as culturas, merece ser estudado sob vários pontos de vista, filosófico, religioso, antropológico, psicológico, certo? Então é isso. Aí, continuando aqui no próximo parágrafo. Como é que é possível explicar essa distância entre conhecimento e experiência? Então, ele falou sobre o homem que estuda a religião, né? Nas ciências humanas se estuda as religiões, mas é justamente, segundo ele, nas ciências humanas que esses estudiosos parecem ter mais vergonha ou embaraço de se afirmarem como religiosos, como tendo espiritualidade, se você não quiser usar a palavra religião vinculada à instituição, né? Então há um embaraço. Como é possível que aquele que estuda nas ciências humanas seja justamente aquele que tem o maior embaraço em admitir isso? Como é possível? Aí ele vai fazer uma explicação, né? Não é necessário que o cientista tenha envolvimentos pessoais com amebas, cometas e venenos para compreendê-los e conhecê-los. Sendo válida essa analogia, que analogia? Uma comparação, ele está dizendo, para que um cientista estude amebas, ele não precisa ter um envolvimento pessoal com amebas. Então, comparando isso, a analogia é uma comparação. Então, estudar a religião não significa que a pessoa tenha uma experiência, tenha que ser religioso. Né? A gente tem vários exemplos aí. Por exemplo, o Leandro Carnal, que é o historiador, né? Que é um estudioso do fenômeno religioso, e ele se afirma sem religião, e não só sem religião, mas ateu. Então, se você acompanha o perfil dele de Instagram, as mídias sociais e entrevistas, esse é um ponto que as pessoas perguntam muito a ele, assim. Por que que você estuda a religião, se você não é religioso? Aí ele conta que já foi religioso e que perdeu seu interesse. Beleza? Então é o que o Rubem Alves está dizendo aqui. Não é preciso ser religioso para estudar religião, assim como não é preciso estudar, ter um envolvimento pessoal com as amebas e com venenos e com cometas para poder compreendê-los e conhecê-los. Agora, até aí tudo bem, mas aí o Rubem Alves vai colocar mais uma coisinha, que não é tão simples assim. Tá? A gente vai ver agora. Por isso que ele diz assim, se for válida essa comparação, então quem estuda um cometa não precisa ter um envolvimento especial pessoal com cometas para poder estudar.
quem estuda religião não precisa ser religioso para estudar. Se for válida a comparação, ele vai dizer aqui embaixo que não é válida. Não é válida. A gente vai ver agora. O problema é se a analogia pode ser invocada para todas as situações. Um surdo de nascença poderia ele compreender a experiência estética que se tem ao ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven? Olha aí, vamos lá, vamos com calma aqui. Primeiro, ele está comparando, certo? Então ele está dizendo assim: para estudar uma ameba, o cientista que estuda as amebas não precisa ter um envolvimento pessoal com as amebas. Então, se isso é válido para o pesquisador das amebas, se a analogia for válida, então aquele que estuda a religião não precisa ser religioso. Então, fazendo aqui no geral, seria assim: para estudar uma coisa, eu não preciso ter uma experiência pessoal com essa coisa, certo? Só que isso não é válido para todos os casos. É isso que o Rubem Alves está dizendo. Por quê? Aí ele dá um exemplo para quebrar com essa analogia, para dizer que não é válido para todos os casos. Ele diz assim: ó, um surdo poderia compreender a experiência estética de ouvir a Nona Sinfonia de Beethoven? Olha aí. Ele está dizendo, parece que não. No entanto, lhe seria perfeitamente possível fazer a ciência, ao surdo, né, se ele quisesse fazer a ciência do comportamento das pessoas derivado da experiência estética. O surdo poderia ir a concertos, sem nem ouvir as notas musicais, observar, medir o que as pessoas fazem, o que nelas acontece, suas reações fisiológicas, padrões de relacionamento social, consequências de experiências pessoais estéticas que ele não tem acesso. Ou seja, ele pode sim estudar. Então, o pesquisador da religião pode estudar a religião, mas aí, preste atenção, ele não está entendendo a religião na sua essência. Assim como o surdo, do exemplo do Rubem Alves, não está entendendo a experiência de ouvir Beethoven. Ele está entendendo o comportamento das pessoas que ouvem Beethoven. Olha que interessante. Então, o pesquisador da religião que não tem a experiência religiosa, ele não está estudando essencialmente o que é a experiência religiosa, mas o que as pessoas que ele observa sentem durante o culto, a cerimônia, dependendo da religião que ele estuda. Né? Deu para entender, pessoal, essa analogia? Certo? Então, não é a mesma coisa. Não é possível, não é preciso ter envolvimento pessoal. Dá para estudar. Mas, na essência da coisa, tem alguma coisa que vai faltar ao estudioso, que ele não vai compreender. Porque o surdo, por mais que ele entenda toda a teoria musical, ele não compreenderá a Sinfonia de Beethoven na sua essência, porque ele não ouve a Sinfonia de Beethoven por esse simples motivo. Certo? Então, a gente vai ficar por aqui nesse vídeo. Certo? E aí, na próxima semana, a gente continua, beleza? Reflexões muito interessantes aí, pessoal. Vamos refletir sobre essas coisas aí que o Rubem está dizendo no nosso curso, né, de Antropologia da Religião. E a gente se encontra na próxima semana. Belezinha? Até mais. Tchau. Valeu.